Então, bom, pessoal, a ideia hoje é a gente conversar um pouco com vocês sobre a SCA. Basicamente, são os componentes aí de terceiros. A gente sabe que no desenvolvimento, atualmente, os componentes de terceiros são bastante utilizados. É óbvio que isso acelera bastante o desenvolvimento aí nas organizações, mas a gente sabe que isso também, essa aceleração também, às vezes, vem envolvida de bastante risco aí, né? E isso tem bastante possibilidade de vulnerabilidades estarem ali dentro desses componentes de terceiros. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre isso especificamente hoje, e aí, mais uma vez, o Rócia está conosco aí, e ele vai conduzir aí toda a apresentação. Rócia, a bola está contigo. Beleza, bom dia, pessoal. Deixa eu trocar a tela aqui. Aqui. Bom dia, tudo bem aí? Então, nós vamos falar hoje a respeito de SCA, né? Então, o SCA, ele é um dos testes que a gente executa na aplicação para descobrir se a aplicação tem componentes vulneráveis, se existem componentes de terceiro vulneráveis. O termo SCA significa Software Composition Analysis, análise de componente de terceiro. Então, muitas vezes uma aplicação, ela é composta não só pelo que o time de desenvolvimento codifica, mas também por componentes de terceiro. E utilizar componentes de terceiro é normal, faz parte do dia a dia do time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, muitas vezes, ele não vai reescrever é, código se ele tem um componente de terceiro disponível para ele adicionar alguma funcionalidade na aplicação, e ele vai lá, pega da internet, pode ser componente de terceiro desenvolvido por uma fundação, como a Apache, né? Tem muito componente de terceiro de Java, principalmente, que é desenvolvido pela Apache. Pode ser componente de terceiro desenvolvido pela comunidade, tem muito, é, existem muitos existe muito código aberto, né? Então você entra no GitHub lá, você vê componentes de terceiro disponíveis para o pessoal baixar e utilizar. Só que existe um risco atrelado a esses componentes de terceiro, né? Então a gente começa com os riscos de CVS. Então acho que todo mundo lembra dessa história, essa fatídica história que eu sempre acabo voltando ela, que é o caso do Log4j, que aconteceu em dezembro de 2021. O Log4j, o componente terceiro, um componente, né, que é o Log4j, para quem não sabe, é um gestor de logs de aplicação Java. Então, você tem uma aplicação Java, o time de desenvolvimento ia lá, baixava a biblioteca do Log4j, colocava no class path lá do Java e usava as classes do Java, do Log4j para fazer gestão de log. O cara não ia escrever um gestor de log. O cara ia usar um já existente, maduro, da Apache. E aí descobriu, os pesquisadores de segurança descobriram uma vulnerabilidade muito grave. Então, você tinha lá uma aplicação, essa aplicação você fazia uma aplicação web, né? Uma aplicação web escrita em Java, com esse componente fazendo parte da publicação, da publicação da aplicação. E aí, via cabeçalho, o cara conseguia escrever uma expressão que fazia um comando de sistema operacional na máquina. Então, ele pegava lá o cabeçalho, o header, né? Pegava a request HTTP que era enviado para a aplicação, alterava ela e colocava lá no cabeçalho uma expressão, um header novo, né? Adicionava um header novo com uma expressão JNDI e um comando de sistema operacional. Quando você mandava isso para a aplicação escrevia no Log4j, o Log4j mandava para o sistema operacional executar a expressão, ou seja, a gente tinha uma vulnerabilidade de OS Command Injection via um componente de terceiro. Isso foi muito grave. Foi uma vulnerabilidade que na época foi considerada como 9.8, CVSS dela, fácil exploração. é, Só que aí tem um detalhe aí, né? O quanto isso, aí assim, com análise de segurança, né, da perspectiva de segurança, se você tem
um sistema operacional, um sistema operacional harmonizado, se você tem uma aplicação, um servidor que não sai para a internet, então a possibilidade de explorar essa vulnerabilidade ia ser muito pequena, porque o que o pessoal estava fazendo? O cara, ele mandava, por exemplo, um ping, ou ele mandava um wget no cabeçalho, isso batia na aplicação, a aplicação jogava o sistema operacional tentava acessar a internet. Se seu site não tem acesso para a internet, não tem acesso para a internet pública, isso não ia funcionar. O cara mal intencionado roubou, né? Tem robozinho lá, que o robozinho sai varrendo na internet, procurando a vulnerabilidade e testando essas expressões. Se o seu servidor não tem acesso à internet, essa vulnerabilidade, o cara não ia saber que você está vulnerável. Então, porque dependia de acesso à internet para ele dar um, um ping, né, externo, para o cara descobrir que o seu servidor está vulnerável. Então, é, mas foi uma vulnerabilidade grave, tá? Não dava para deixar as aplicações com essa vulnerabilidade exposta, e aí o time de Java, em peso, saiu corrigindo, e aí saíram outras versões com outras vulnerabilidades, foi meio que um avalanche de vulnerabilidade de Log4j. Hoje está estável, versão 2 ponto alguma coisa, não tem mais essas vulnerabilidades que foram saindo, né? Outro exemplo interessante, tá? Então, Solar, SolarWinds. SolarWinds é uma solução comercial, acho que vocês lembram, vocês já ouviram falar dela. SolarWinds é uma solução para fazer gestão de devices, né? Gestão é para você para você entender como é que está o seu tráfego de rede. Então você pega alguns dispositivos de rede e envia para dentro dessa ferramenta SolarWinds, e essa ferramenta vai fazer o mapeamento de tráfego de rede, né, para você ter entendimento do seu tráfego de rede. Às vezes você consegue descobrir alguma coisa ali que não deveria estar acontecendo. É uma ferramenta excelente, eu já trabalhei com uma ferramenta parecida com essa, então isso faz parte do time de redes, né? É uma ferramenta que faz parte do time de redes. Aí, o que aconteceu? Essa ferramenta utilizava um componente aberto, um componente terceiro, uma biblioteca aberta na comunidade, né? E o desenvolvedor era um desenvolvedor, uma pessoa física, né? Não era uma empresa que tinha lá um componente, e esse componente fazia parte, quando compilava o SolarWinds, esse componente juntava ali na aplicação. Uma pessoa teve acesso, uma pessoa começou a conversar com o desenvolvedor, e o desenvolvedor estava um pouco atarefado demais para ficar dando a manutenção no código. Essa pessoa se mostrou disponível e o desenvolvedor foi lá e colocou ele também como administrador. O desenvolvedor colocou o cara como administrador desse código, então você tinha lá um código-fonte no GitHub, duas pessoas fazendo a manutenção do código. Claro que o desenvolvedor pegou confiança nessa segunda pessoa. Como internet, ninguém conhece ninguém, né? E aí ele deu lá o acesso para o cara. E aí esse cara, com acesso ao código-fonte, e sabia que o código-fonte, que aquela biblioteca fazia parte do SolarWinds, ele colocou um backdoor. Essa pessoa mal intencionada colocou um backdoor no código. A SolarWinds fez a compilação do pacote, juntou esse backdoor no pacote, e isso foi distribuído para mais de 18 mil clientes ao redor do mundo. Então foi um ataque em escala, porque teve acesso a um componente de terceiro. A gente chama isso de software supply chain, né? A cadeia de suprimento de software. Então a gente tem que tomar cuidado com os componentes de terceiro que a gente está usando. Seja ele mantido pela comunidade, seja ele mantido por uma fundação, porque podem sair vulnerabilidades. Então é isso que é esse domínio de gestão de componentes de terceiro. Tá? Quando a gente fala de gestão de componente de terceiro, é isso. Tá? Software supply chain, tudo que a gente está juntando dentro de uma aplicação. Bom, então essa é a introdução para vocês entenderem um pouco o risco
dos componentes de terceiro quando a gente utiliza em uma aplicação. O que eu vou falar hoje? Então, vou explorar, tá, como fazer análise de componente de terceiro usando o WebScan. Vou falar um pouco o que é esse Threat Intelligence, né? Inteligência de ameaças. O que tem de inteligência de ameaça em scans de SCA? E um assistente de inteligência artificial que está embutida dentro da solução. Está embutido dentro do WebScan. Você pensando numa esteira de desenvolvimento, aonde deveria estar integrado o Software Composition Analysis? Ele deveria estar integrado nesta parte aí de desenvolvimento, no repositório, na construção. Então, ele teria que estar entre esse meio aí para identificar os componentes de terceiros vulneráveis, tá? Hoje, a gente consegue fazer... O componente de terceiro, ele pode ser checado de algumas maneiras. Então, eu vou explorar isso um pouco a hora que a gente entra na parte prática. Isso aqui tem uma coisa muito interessante que a nossa ferramenta traz, que é a relação entre CVSS e EPSS. Um componente de terceiro, uma base de vulnerabilidade de componente de terceiro, ela é atualizada diariamente. Tá? Então, a gente tem fontes como NVD, tem fonte do GitHub, a gente tem uma série de fontes, que aí está o Threat Intelligence, tá? As atualizações são diárias, então todo dia a gente recebe um pacote de atualização dos componentes de terceiro que saíram vulneráveis no dia anterior, né? E aí a gente tem duas informações no componente de terceiro. A gente tem o CVSS e o EPSS. E aí, qual que é a diferença do CVSS? A gente está muito acostumado com o CVSS, né? Deixa eu pegar aqui o lápis. O CVSS, ele é teórico. Ele tem uma nota de 0 a 10, dificilmente ele muda, e ele é bom para você entender o impacto, porque você tem lá um CVSS 9.8, né? Qual o impacto que eu posso ter da minha aplicação se for explorado. Do outro lado, a gente tem o EPSS. Então, tá aqui, qual a diferença? O CVSS significa Common Vulnerability Score System, e o EPSS, Exploit Prediction Scoring System. O EPSS, ele é prático. Existe como sensores distribuídos na internet, e esses sensores estão capturando que tipo de vulnerabilidade o pessoal está explorando. Por isso que ele é prático. Ele é baseado em o que está acontecendo na internet. Ele tem uma porcentagem de 0 a 100%, né? Não é uma nota igual o CVSS. Ele é atualizado diariamente, porque muda, né? Um mês passado, estavam explorando muito uma vulnerabilidade de algum componente de terceiro. Esse mês já não estão explorando mais tanto, porque perceberam que os times de desenvolvimento corrigiram aquela vulnerabilidade do mês passado. Então, o que o pessoal vai acabar fazendo, né? O pessoal vai parar de explorar uma coisa que não estão encontrando vulnerabilidade para começar a explorar uma coisa que tem vulnerabilidade. Então, é muito variável. O time mal intencionado na internet, eles querem gastar, o negócio é você conseguir alcançabilidade, né? Você ter pouco tempo, você conseguir identificar o máximo possível de vulnerabilidades na internet. O foco deles não é ter muito trabalho, é ter o menor trabalho e mais vulnerabilidades. Então, eles vão ficar explorando aquilo que tem vulnerabilidade e aquilo que não tem vulnerabilidade, eles não vão ficar explorando, né? Então, isso é sempre assim, tá? Sempre foi assim. Log4j mesmo, na época que saiu, estourou, né? Esse EPSS devia estar 100%, porque estava todo mundo explorando na internet essa vulnerabilidade. Agora, já tem muitas aplicações corrigidas, então é bem provável que a exploração do Log4j vulnerável seja menor. Ele te ajuda a entender o que eu devo corrigir hoje, tá? E como usar os dois na prática? Então, o cenário ideal é cruzar as métricas. Então, se eu tenho um CVSS alto e um EPSS alto, significa
que o impacto pode ser catastrófico, né? A pessoa está explorando a vulnerabilidade e tem que corrigir imediatamente, tá? Então, o correto é, para entender prioridade, o correto é explorar esses dois números. É possível que exista um CVSS alto e um EPSS baixo. Por quê? É uma vulnerabilidade crítica, só que não tem ninguém explorando na internet mais, né? Porque, vamos supor, a maior parte das aplicações já estão corrigidas, o interesse do pessoal mal intencionado caiu, então a exploração na internet vai ser menor. O impacto seria grande se explorado, mas a probabilidade de ataque à toa é baixa. E aí você tem um CVSS baixo, né, e um EPSS alto, o estrago individual é pequeno, mas cybercriminosos estão usando essa falha em massa, geralmente via robô e automação. Normal, né? Robô, o que tem mais na internet é robô varrendo, procurando vulnerabilidade. Quando a gente trabalha com IDS, com IPS, com camadas de proteção na frente de aplicações web, a gente vê lá uma pancada de expressão passando assinaturas, né, assinaturas conhecidas, ponto barra, path traversal, ataque de SQL injection, coisas criadas por robôs varrendo a internet. Porque é aquela história, o cara coloca um robô lá e deixa varrendo e larga. E aí, e depois de um tempo, ele vai ver qual foi a efetividade do robô dele. Se ele vê que a efetividade foi baixa, né, a identificação de vulnerabilidade foi baixa, ele vai partir para outra. Ah, deixa eu explorar outra coisa. E o CVSS baixo e o PSS baixo, que o impacto o baixo impacto e ninguém está tentando explorar. Tá? Então, essas duas características, né, essas duas pontuações, elas precisam ser utilizadas em conjunto. Depois eu vou mostrar aqui onde vocês veem isso dentro do WebScan. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, quiser escrever no chat, tá? Eu vou lendo aqui que eu tô com o chat aberto do lado. Eu paro e leio. Ok? Vamos lá. Então, EPSS. Eu sinalizo aqui também, Roça, se tiver alguma pergunta, mas até agora nenhuma pergunta não. Tá, joia. Obrigado, Denis. Scan de containers. Containers. O que a gente tem a falar de containers, né? Componentes de terceiro, eles podem estar dentro de imagens. Ele pode estar dentro de containers e não estarem dentro da aplicação. Então, você pode ter um container com componente de terceiro vulnerável e você pode ter aplicação que os componentes que estão aqui não estão aqui. Por quê? Quando você trabalha com imagens e containers de aplicação, quando as aplicações são baseadas em imagens, quando você compila, você gera o container e você coloca a aplicação dentro. Então, dependendo da análise que você está fazendo, se você analisar só a aplicação, talvez tenha componentes vulneráveis aqui dentro que não estão sendo analisados. E eles fazem parte de uma imagem, a imagem é criada com um Dockerfile, e tem o processo de construção da aplicação, e aí quando você constrói a imagem, você compila a aplicação e você coloca ela aqui dentro. Então, se você estiver olhando só a aplicação e você não está olhando o que tem dentro da imagem, pode estar passando alguma coisa desse lado. Por isso que a gente também consegue rodar o scan no container, tá? Na imagem. Então, é um detalhe de arquitetura de aplicação que precisa ser olhada com cuidado. Nós temos um outro motor, que é o motor de IAST, Interactive Application Security Testing. Eu vou fazer uma apresentação disso mais para frente, tá? Do que é o IAST. Mas o IAST, ele consegue identificar os componentes sendo utilizados em tempo de execução. Porque o que acontece muito? O time de desenvolvimento esquece um componente de terceiro dentro da aplicação e ele não está nem usando mais. Então, às vezes, ele tem o componente de terceiro lá no manifesto dos componentes de terceiro e ele simplesmente não está mais usando nem componente para nada. Quando você faz o scan de SCA, ele vai listar para você todos os componentes que estão dentro da aplicação, não se eles estão ou não estão sendo utilizados, tá? E com essa análise interativa,
ele vai te dar um pouco mais de claridade se o componente foi ou não utilizado, mas é em momento de execução, tá? Isso aqui é uma outra conversa, depois a gente vai falar mais isso para frente. Eu acho interessante vocês entenderem que time de desenvolvimento esquece sujeira, tá? Então, ó, isso aí acaba se tornando sujeira da aplicação, tá lá dentro, não precisaria estar lá dentro. Você está rodando o scan, ele está identificando a vulnerabilidade. Às vezes o cara até olha lá que achou uma vulnerabilidade num componente que está lá e deu, pô, mas eu não estou mais usando esse componente. Ah, então remove, né? Então isso acontece. E com um scan do tipo YAST, tá? Usando a tecnologia YAST, a gente consegue identificar os componentes que estão sendo, que realmente estão sendo utilizados. Eu deixei esse gráfico aqui para vocês entenderem. É uma coisa que eu sempre falo, tá? Então, vou falar de novo. Segurança em aplicação não é uma coisa do dia para a noite. Existe uma maturidade. O time de desenvolvimento vai se acostumando, a empresa vai se acostumando, as pessoas envolvidas no processo vão acostumando. Você aprender a corrigir uma vulnerabilidade que foi identificada pelo SAST, pelo SCA, ele tem uma maturidade, né? A pessoa tem que entender como que aquilo funciona, como funciona tecnicamente, por que que ele tem que corrigir. E a segurança em aplicação, ela não é só um scan, elas são um conjunto de atividades, né? E esse conjunto de atividades, ele deve permear principalmente a cabeça de todo mundo que faz parte num programa de segurança de aplicação. Ele não é somente um scan. Bom, então, aqui só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou passar aqui, eu vou explicar sobre algumas coisas, tá? Só que eu vou explicar na ferramenta. Então, eu vou explicar o que é um SBOM. Nós vamos ver aqui essa parte da SCA mais a fundo na ferramenta. Eu vou dar alguns scans para vocês verem que tipo de scans a gente consegue fazer em componente de terceiro. AppScan, isso aqui eu passei em todas as apresentações, então a gente tem muito mais do que um Mitos pode te oferecer. A gente tem muito mais do que uma ferramenta de AI pode te oferecer. A ferramenta de AI, ela só vai falar para você onde tem código vulnerável. Ela não tem priorização, ela não tem compliance, ela não tem requerimentos, ela não tem visibilidade. É uma ferramenta que o time de desenvolvimento pode usar para ajudar, né? É uma ferramenta complementar. Código gerado por AI são coisas complementares a um universo de segurança de aplicação, a um programa de segurança de aplicação. Quando você fala de uma solução como AppScan, é uma solução de escala empresarial, é uma solução que permeia vários times, que vai te dar várias informações, que vai te dar risco de aplicação, né? Isso você não vai tirar num mitos aí que a gente vem falando muito aí há algum tempo, né? E visibilidade para a empresa da situação das suas aplicações. A gente tem uma visão, sempre falo isso também, a nossa visão é permear todo o ciclo de desenvolvimento. Então, a nossa visão não é somente atacar tecnologia, SAST, SCA, DAST, mas é dar uma cobertura maior em todo o ciclo de desenvolvimento. A gente precisa olhar ali segurança de API, precisa olhar uma ferramenta de AI que te dá o código, que te dá a remediação, você precisa entender a eficácia dessa remediação. Todo mundo sabe, se você pergunta, oh, me dá uma ferramenta de AI para o Gemini, você vai lá, pega o Gemini, ChatGPT, Claude, e sai perguntando, me dá uma remediação para esse código. Cada um pode responder um código diferente, uma solução diferente. Então, qual delas eu vou seguir? Você pode pegar a solução de uma e jogar na outra, isso aí tá... Então, tem uma composição de coisa que dá para ser feito, mas essa subjetividade nas respostas, ela é uma coisa que precisa tomar cuidado. Por isso que existem ferramentas específicas, nós temos uma, tá, que é uma Rapid Fix, que é para te dar a correção, porém, o nosso time está trabalhando sempre por trás para te dar a melhor correção possível, a mais efetiva. A gente não vai te dar uma correção não efetiva ou uma correção fraca, a gente vai tentar sempre ser o mais efetivo possível. Existem medidas hoje para
avaliar uma ferramenta se ela está te dando uma correção boa ou não, tá? Aqui a gente tem tanto nuvem quanto AppScan 360, que é on-premise, eu já comentei sobre isso, a gente tem soberania, às vezes a empresa quer ter tudo, é governo, ou tem algum requerimento que precisa estar interno na rede, a gente tem uma solução 100% on-premise, a gente tem a solução aqui on-cloud, on-premise, aí escolha do freguês, né? E nós estamos aqui como no quadrante mágico do Gartner. Esse aqui não é o quadrante mágico do Gartner, esse aqui é a voz do cliente de 2026, tá? Então a gente está muito bem posicionado com preferência aqui de ferramentas de Application Security Testing do mercado, tá? A gente ganhou esse prêmio e a gente está no quadrante mágico do Gartner como líder. Então não é o AppScan não é nós não somos uma empresa iniciante, tá? Bom, é isso que eu queria dar de introdução a respeito da SCA. Agora vamos para a prática. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa aí. Nenhuma pergunta no chat aqui até agora, tá, o Rossi? Tá, joia. Então, vou colocar minha pastinha aqui de... Tá. Eu tenho aqui o AppScan aberto. Eu tenho aqui meu AppScan aberto, minha conta, eu tenho uma aplicação, eu vou dar os scans aqui dentro dessa aplicação mesmo, tá? E vou mostrar para vocês tudo que a gente tem dentro de SCA dentro do AppScan. Eu tenho aqui o suporte, o que a gente tem suporte hoje para SCA, então, linguagens, .NET, Dart, Java, JavaScript, Node, Python, Go, PHP, C++. E a gente tem essas colunas aqui, ó, esse arquivo binário, né, são os arquivos binários, ó, são os considerados binários, que for considerado binário aqui porque aqui tem linguagem compilada e linguagem interpretada, né, então no caso de linguagem compilada, a gente tem esses caras aqui, isso aqui é interpretada, compilada, interpretada, de qualquer maneira, tem que ter um entendimento aqui nestas duas colunas, tá? No arquivo binário e no Package Manager. E eu vou explicar para vocês, a gente tem dois mecanismos diferentes de executar scan em arquivos, em pacotes de terceiro. Deixa eu responder o Ale mandou uma pergunta aí. Teria como explicar em forma de um desenho como poderia fazer um scan gerado pela IA, criando um pacote e passar no AppScan para validar. Isso aí, Ale, é assim, ó, o desenvolvedor, ele está usando a ideia dele. E aí, na ideia dele, ele está pedindo para gerar código. A hora que ele faz um merge do código dele no repositório, roda o scan lá no CI/CD. Tá? Então, por exemplo, o GitLab. E a GitLab, o cara fez o merge, roda o scan, se tiver alguma coisa, aponta. Mas ele gerou o código antes na ideia dele. Tá? Então, sempre que ele vai fazer merge, imagina que o repositório de código é o lugar central. O cara está trabalhando aqui fora. Ó. Ele baixou o código, está trabalhando aqui fora, e aí ele gerou o código com IA, pela ideia dele, e aí quando ele vai fazer o commit do código na branch que ele está trabalhando, roda o scan. Aí você roda o scan no código, gerado por IA. Tá? Então aqui a gente tem isso aqui é um pouco confuso, eu gosto de explicar em detalhes, tá? Mas ó, imagina que essas três colunas que a gente tem aqui. Então, quando a gente olha o código fonte, eu gero um hash. Quando a gente olha o Package Manager, eu vejo o Package Manager. O que é um Package Manager? Quando vocês abrem um código fonte, vocês vão lá no código fonte, vocês vão ver isso aqui, por exemplo, ó, build.gradle. Ou
Deixa eu abrir um outro projeto aqui. Fiz um clone de um projeto aqui, mas eu não lembro o alt. Vou abrir qualquer um. No GitHub. Para quem não está acostumado com o Package Manager, quando vocês veem isso aqui, ó, package.json, por exemplo. O que é o package.json? É um arquivo que lista todos os componentes de terceiro que a aplicação precisa. Então, tá aqui, ó, dependências. Ó. O package.json ele está relacionado com aplicações de Node, Node.js. Tá? Quando a gente vê esse arquivo build.gradle, é um outro package manager chamado Gradle, tá? Para componentes de terceiro de Java. Então, os componentes de terceiro, para juntar na aplicação antes de compilar ela. Então, essa que é a brincadeira. Então, aqui nessa listagem, você pode ver aqui, ó, no Java, por exemplo, eu tenho Java ou Kotlin com Gradle, e aqui eu estou build.gradle aqui. E no outro exemplo que eu dei do package.json, NPM, projeto de JavaScript Node. Tá? Então, a gente tem os package managers, que são os responsáveis por baixar os componentes de terceiro e juntar e compilar a aplicação. Tá? Então, tem NuGet do .NET, Packet, que são os nativos, Dartpub, que ele olha esses outros arquivos aqui, Java com Maven, que ele vai olhar o POM.xml, vocês já devem ter visto esse arquivo POM em algum lugar. Para Java com Gradle, ele vai olhar esses arquivos aqui. No caso do NPM é o package.json, Yarn, também yarn.lock ou package.json. No caso do Python, tem o pip, que ele tem um setup aqui, o requirements.txt, poetry, o v. Então são todos package managers e sempre um package manager precisa de um arquivo, sabe? Então tem sempre aquele arquivinho ali para para juntar, para compilar a aplicação. Primeiro eu vou mostrar para vocês, talvez mais fácil de entender, como faz um escândalo compilado. Então eu tenho aqui o meu projeto compilado, autoromutual.org. Esse projeto, o código-fonte está aqui, tá? Então é uma aplicação Java, eu tenho esse build.gradle, eu digitei lá Gradle espaço build, ele leu esse arquivo, compilou e juntou tudo e gerou o meu autoromutual.org. O que é esse arquivo OR? Deixa eu abrir ele para vocês verem. Um arquivo OR, um arquivo OR é Web Archive, é um compilado do Java. Eu posso abrir ele com um Archive Manager, e aqui está toda a minha aplicação, tá? Quando nesse caso em específico, existem várias arquiteturas, tá? E várias formas de você compilar, juntar, assim como tem, nesse caso aqui, ela está autocontido, então todas as bibliotecas estão dentro. No caso de quando você tem containers, eles não estão dentro do arquivo, às vezes as bibliotecas estão fora, estão na imagem. Mas abrindo o arquivo OR, compilado no Java, Java é um arquivo zipado, né? Não sabe disso. Ele tem esse lib aqui, ó. E aqui na lib tem as bibliotecas. As bibliotecas são todas .jar, tá? Então, o que o Gradle Build fez lá? Ele juntou, baixou essas bibliotecas, que não tá no repositório, não estão no repositório, tá? Compilou o projeto e criou esse arquivo .org. E aí eu tenho ele. Então, eu vou rodar um scan nesse arquivo. Tá? Eu vou vir aqui, ó, eu estou na pasta dele, certo? Eu vou rodar a linha de comando do AppScan, estou usando aqui, ó, AppScan version, é a última versão do utilitário. Eu preciso gerar um IRX para rodar esse scan, tá? Scan de SCA dentro do AppScan ele suporta somente arquivos IRX. Então eu vou dar um AppScan SH aqui, espaço, prepare,
_SCA. Essa linha de comando, ela é para... Ah, que legal. Já está olhando ali, tá vendo? Já terminou. Então, ele abriu o arquivo war, e aí ele seguiu nessa linha aqui de escaneamento, ó, nessa primeira coluna aqui. Ele pegou todos os arquivos e gerou um hash dos arquivos que tem dentro do pacote war. Tá? O que eu vou fazer? E agora eu vou subir lá no AppScan para fazer um scan. Criar scan, SCA, posso fazer um drag and drop aqui, ou eu posso abrir onde que ele está aqui no compilado, IRX, aqui ó, arquivos suportados para SCA, IRX. Para eu gerar o IRX eu preciso do utilitário. Tá? O AppScan, atualmente ele não suporta, eu quero subir um package manager aí sem... Precisa fazer um processo, precisa gerar esse RX. Porque o que o RX faz? A hora que o AppScan é executado, ele olha, ele gera um hash dos arquivos que tem dentro do arquivo OR. E aí ele vai rodar o scan. Deixa eu apagar esses outros aqui, para a gente não misturar e a gente conseguir comparar depois. Então tá rodando aqui, o scan compilado. Pronto. Nesse scan, o que ele achou? Ele achou 10 CVS, 24 bibliotecas, 24 bibliotecas, e dessas 24 bibliotecas, 6 tipos de licenciamento diferentes das 24 bibliotecas. Tá? E eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui. Então, quando eu venho aqui nas issues, a gente vai ver, ó, que interessante, naquele caminho que eu mostrei para vocês, ó, dentro do OR. Então, ele abriu aquele caminho e ele abriu o caminho e mostrou e gerou o hash. Vou colocar o CVSS aqui, que foi o que a gente conversou, né? Então, ó, eu tenho aqui o CVSS, eu tenho o nome da biblioteca e eu tenho o score de EPSS. Então, são as duas informações que eu tenho para as bibliotecas. Né? Então, o que eu deveria corrigir primeiro aqui, ó? Esse aqui... Deixa eu organizar o EPSS score. Aqui eu tenho, olha que interessante, eu tenho um 7.5. Por quê? Qual a razão da repetição? São CVEs diferentes, tá? Se eu clicar na vulnerabilidade, eu vou ver que esse aqui é um CVE de 2021. Se eu clicar na segunda, é um CVE de 2019. Tá? Então, como são CVEs, a gente repete a biblioteca e separa o CVE. Então, essa vulnerabilidade, um CVSS de 7.5, eu estou tendo um pouco mais, né? Os dois aqui estão altos, tá? Tudo isso aqui está alto, né? Esse 0.9 está quase 1 aqui, ó. Todas elas são altas. Mas olha esse aqui que interessante. Esse aqui está baixo, o EPSS. Então, esse aqui não está sendo muito explorado na internet. Apesar dele ter um 9.8, ele ser crítico, né? Baseado no CVSS, a taxa de exploração dele está baixa. Então, esse cara aqui eu preciso corrigir agora? Posso esperar. Né? Então, o meu foco vão ser esses caras aqui em cima. Então, é mais ou menos essa ideia de EPSS e CVSS que você vê no CVS. Tá? E aqui você tem a listagem, os componentes de terceiros vulneráveis. Você tem... quando a gente faz um scan de SCA, a gente tem mais coisas. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, ó, nesse bibliotecas, a gente vai conseguir ver todas as bibliotecas que foram identificadas dentro do pacote. A gente não encontra só... Isso é um. Um seria 100%, olha isso aí. O EPSS, aqui, ó, eu mostrei aqui a porcentagem, de 0 a 100%, tá? O EPSS mais alto seria 1, isso mesmo, que é 100%. A gente não vê só as vulneráveis, né? Igual aqui nas issues eu tenho 10, quando eu venho aqui em bibliotecas, e eu organizo aqui, ó, issues ativas.
Se eu organizo, vocês vão ver que eu tenho, as que eu tenho 6, 7, 8, 10. São nesses pacotes aqui, ó, minhas vulnerabilidades. E não nesses outros. Aqui está tudo zero, ó. Ou seja, nessas bibliotecas que eu tenho dentro da minha aplicação, elas não são vulneráveis, tá? Eu tenho bibliotecas, dentro do AppScan, a gente monta um tipo de portfólio, relação dos componentes de terceiro da aplicação, de todos os scans que você rodar para essa aplicação, ele vai guardar dentro do nível aqui de aplicação. E se você hoje não tem um controle de componente de terceiro, seguindo aquela linha de software supply chain, dentro do AppScan você vai conseguir guardar isso, você vai conseguir ter esse tipo de registro. Tá? Se você volta aqui, ó, nível da aplicação, você tem esse Open Source Libraries, que é justamente para te dar essa visão. Quais são os componentes de terceiro? É que aqui eu rodei só um scan, tá? Mas se eu rodar 2 scans, 3 scans, 4 scans, ele vai começar a somar aqui todos os componentes de terceiro que essa aplicação tem, tá? E aí você consegue extrair, tá? Eu fiz recentemente eu fiz uma POC com um cliente que era isso que ele estava querendo, por causa de auditoria. O time de auditoria estava pedindo para ele ter controle, software supply chain, controle dos componentes terceiros da aplicação, tá? Deixa eu voltar aqui no resultado desse scan. O que mais a gente consegue fazer? O resultado, a gente consegue gerar um relatório e diz, bom, existem ferramentas para fazer essa gestão e esse controle. Então, você pode exportar no formato SPDX e no formato CycloneDX para importar em alguma outra solução que você estiver usando para fazer controle de supply chain de aplicação. Tá? A gente tem um relatório Open Source License Report. Deixa eu gerar aqui para mostrar para vocês o que tem nesse relatório, que é para ver o licenciamento. Então, o AppScan, ele vai fazer gestão dos componentes de terceiro da aplicação, ele vai te mostrar os vulneráveis, ele vai te dar o licenciamento dos componentes de terceiro, e ele vai fazer um monitoramento proativo das vulnerabilidades. Como eu comentei antes, a base é atualizada diariamente. Então, deixa eu voltar aqui nas bibliotecas, nessas libraries aqui. Esse cara aqui, por exemplo, ó, não tem vulnerabilidade, certo? Porém, vamos supor que amanhã saiu uma vulnerabilidade nova, fez uma atualização e identificou ele como vulnerável. Você vai receber um e-mail no correio falando, ó, pessoal, esse componente de terceiro aqui agora está vulnerável. Então, como recebe atualizações diárias, diariamente vocês podem ser informados se algum componente que não era vulnerável agora está. Monitoramento proativo, a gente chama, é isso aqui, ó, Proactive Monitoring. Tá? Então, ele está habilitado, se encontrar alguma coisa, por default ele já é habilitado. Tá? A gente não desabilita isso, a não ser que o cliente queira, ele vai lá e desabilita manualmente. O relatório. Vou mostrar o relatório de licenciamento. O relatório de licenciamento, ele vai mostrar o tipo de licenciamento, Apache, XDL, GPL, e aí ele vai mostrar o nível, o risco do licenciamento. Então, GPL 2.0, existe um grau de risco. Eu tenho 14 bibliotecas com esse GPL 2.0, e aí eu tenho que descer lá para ver qual é o risco de eu ter um GPL 2.0. Ele fala, ó, quem distribuir uma modificação do código, o produto que for baseado e quando tiver parte do código pode ser requerido que se torne público. Qual é o problema disso daqui? Se você está pensando em transformar o código em proprietário, e ele está protegido sob um GPL 2.0, você pode ter um problema futuramente. Se alguém descobrir isso, você vai ter uma dor de cabeça aqui, porque o código que você adicionou e transformou aquela biblioteca em proprietária, ela vai ter que se tornar pública. Então, existem questões referentes a licenciamento de componente de terceiro que vocês precisam tomar cuidado. A gente, isso aqui é tão sério, né, para software house, quando a gente está desenvolvendo uma solução, os componentes de terceiro são todos avaliados, o licenciamento é avaliado, o que pode ser, o que é proprietário, o que não é. Então, existe um cuidado aqui com o componente de terceiro quando a gente está desenvolvendo produtos para vender. Bom, ok?
Então, o que a gente fez até agora? Um scan decompilado. Agora, eu vou mostrar para vocês um scan de imagem. E aí vocês vão ver que o resultado vai ser um pouco diferente. O que eu fiz? Eu peguei esse projeto mesmo, tá? É o toromoto.ar, com aplicação Java, uma aplicação web Java, coloquei dentro de uma imagem, e aí eu vou rodar uma image. E vou rodar um comando agora que ele vai pegar a minha imagem e vai ver o que tem de componente terceiro vulnerável dentro da minha imagem. Perguntar de onde que você tirou esse Autoromoto Latest, né? Ele está aqui, ó. Se eu dou um Docker images, está aqui, ó. E é uma imagem que está no meu registry local do meu Docker, tá? Então, gerei o comando. O que o Epscan vai fazer? Ele vai pegar, ele vai baixar essa imagem aqui, vai gerar um tar dela e vai correr dentro da imagem procurando pelos componentes de terceiro. Aí vai gerar um pacote também, e vamos lá, gerou um IRX, né? Agora a gente vai lá e vai rodar o scan nele também. Imagem. E aí aqui vai ser legal que a gente vai poder comparar. Então aqui foi a aplicação sem os componentes de terceiro da imagem, e aqui a mesma aplicação com os componentes de terceiro da imagem. Tá? A gente vai poder ver uma diferença. Por isso que é importante rodar, é importante rodar scan na imagem também, tá? Pergunta do Ale. Eu poderia usar o WebScan como inventário de bibliotecas, mesmo se não tiver 100% das aplicações integradas? Tem como subir o pacote de biblioteca no WebScan manualmente? Você pode usar o WebScan como um inventário de bibliotecas, tá? O objetivo é esse. Se você não tem um inventário de bibliotecas, uma ferramenta que você está usando, você pode usar o WebScan para isso, tá? Agora, eu não entendi essa parte se não tiver 100% das aplicações integradas. Essa pergunta eu não entendi, tá? Subir pacote de biblioteca no AppScan manualmente. Você precisa do scan, você precisa do IRX. O único jeito de rodar scan e adicionar biblioteca dentro do AppScan é via IRX. Então, você precisaria gerar esse pacote IRX para subir dentro da ferramenta, tá? Para ele identificar as bibliotecas. É o melhor caminho. Tá? Existe uma maneira de você importar. Vamos supor, aqui eu tenho uma aplicação e eu quero importar vulnerabilidades externas. Você consegue gerar um CSV e carregar aqui, mas eu não acho que vai ficar legal. Acho que você vai perder um pouco o controle desse open source libraries aqui, tá? O WebScan Prepare é para você gerar o IRX, Ale. Posso usar o Prepare? Sim, você tem que usar o WebScan Prepare underline SCA para você gerar o IRX, tá? Dentro do scan de SCA, ó, a única coisa que a gente suporta é o RX. Então, a gente precisa gerar o IRX para subir no scan. Tá? Bom, está fazendo outro scan aqui. Terminou ainda. Deixa eu voltar aqui. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. E deixa eu já preparar o terceiro caso. Tá? Qual que é o terceiro caso aqui prático? Eu tenho uma outra aplicação, só que nesse caso aqui, eu tenho um Package Manager. O que é importante entender, tá? Muito importante. Tá vendo que aqui eu tenho o Package JSON? Se eu der um cat no package JSON, ele tem a relação de bibliotecas, ó, dependências. E olha uma coisa interessante, só tem algumas, né? ESLint, Express, só tem três. Só tem três bibliotecas, né? O que nós vamos fazer aqui? Agora eu vou olhar o package JSON, tá? Então, o que a gente fez até agora, esses dois scans aqui, eu fiz baseado nessa coluna aqui, ó, scan de binário, tá? Agora, quando eu faço o scan olhando o Package Manager, ele é diferente. Ele vai ser um pouco diferente, ele vai dar uma informação a mais. Ele vai te dar as dependências transitivas.
Então, vou digitar o comando aqui, Epscan Prepare, dentro da pasta onde eu tenho o meu projeto. O Epscan, ele vai olhar esses arquivos package.json de maneira recursiva, tá? Então, ele vai sair buscando em todos os lugares que ele encontrar esse package.json, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele encontrou vários package.json. Attacker, Gallery, Footprint. Então, ele olhou esses caminhos, identificou os package.json, e aí ele pediu pro binário do NPM, tá? Então, eu tenho o NPM instalado. O NPM é a linha de comando que a gente usa para baixar npm install, para baixar os componentes de terceiro. Quando eu digito esse npm install, o que ele vai fazer? Ele vai ler os packages JSON e baixa todos os componentes de terceiro. Quando eu executo o Epscan Prepare, eu preciso do npm, porque o Epscan Prepare ele vai chamar o npm e falar: npm, baixa para minhas bibliotecas. Então, existe uma dependência do npm, tá? No caso do package JSON. Ele vai chamar o npm para baixar as bibliotecas e criar o arquivo RX. Então, o arquivo RX está criado, vamos subir lá e deixar ele fazendo scan enquanto a gente vê o outro. Criar scan, SCA. Agora, lembrando, eu estou fazendo o scan do npm, tá? Olha que interessante o scan do compilado e olha o scan da imagem. Vamos abrir lá o resultado do scan da imagem. Tem muito mais biblioteca, né? Porque são componentes de aplicação que está dentro da imagem, eles não estão na aplicação. Eu consigo ver aqui as issues que identificou, e aí a gente vai ver o caminho, que são caminhos, são outros caminhos, outras direções dentro da imagem. Então, tudo isso está na imagem. Então, se essa imagem for para o ar, essas vulnerabilidades vão estar expostas. Por isso que é interessante rodar o scanner na imagem também. Tá? Tem muito mais coisa ó, do que só na aplicação em si. Bom, e aí aqui, vejam que é o mesmo comportamento, né? Ele vai te dar o CVE, vai te dar o EPSS, vai te falar o que você precisa fazer de atualização e vai criar a listagem das bibliotecas até as que não são vulneráveis. Tá? Então, lembrando que esses dois scans que eu fiz foram scans baseados no binário. Tá? Agora, esse terceiro scan que está correndo aqui, ele é um scan baseado no Package Manager. Aí já terminou, excelente. Então, já completou aqui, ele olhou o Package Manager, a gente olhar aqui a característica da issue, vai ser um pouco diferente. Ele vai mostrar ó, package lock JSON. Ele vai mostrar quais os arquivos que ele olhou para identificar o componente de terceiro. E aí, quando a gente olha o Package Manager, a gente tem uma informação a mais, que é aqui nessa aba biblioteca, ele vai te mostrar dependências. Então, deixa eu mostrar um aqui que ele aparece. Isso aqui, por exemplo, ó, explicitamente no package JSON, está sendo solicitado nesse attacker package JSON aqui, esse request. Vamos abrir ele. Attacker package JSON, vamos lá. Secure application, attacker request. Que tá ele, ó. Tá vendo? Explicitamente ele está sendo solicitado no package JSON, mas ele precisa desse outro. Esse cara depende desse cara. Então, quando você faz o npm install, o que o Package Manager faz? Ele baixa todas as dependências de pacote e junta na aplicação, para a aplicação funcionar. Senão a aplicação não vai funcionar porque está faltando dependência de dependência. Tá? Então, a vulnerabilidade está nesse cara aqui. Ó. Esse cara tem um CVE. Tá? Então, é assim que funciona esse diagrama. Olha isso que interessante.
Explicitamente está pedindo o Express, só que o Express precisa desse body parsing e precisa desse QS. E esse QS é vulnerável. E aí aconteceu com um cliente meu recentemente. Tem como você fazer override de pacote de dependência, falando assim, ó, eu estou usando esse QS 651, mas eu quero usar o 652 que não é vulnerável. Você consegue fazer isso explicitado no package.json. E aí, ao invés de baixar o 651, ele vai baixar o 652. Só que tem que ter certeza que esse cara não quebra esse, né? Então, tem que ter uma cadeia aqui de conexão para não quebrar a aplicação. Tá joia? Então, se ocorrer um scan usando o Package Manager, você vai ganhar uma informação a mais, que é esse diagrama. Tá? Se ocorrer o scan nos binários, ele não tem como entender essa estrutura, então ele não vai te dar o diagrama. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, é isso que eu queria mostrar. Tá? Aqui tem na documentação, vocês podem ver aqui o que é suportado, e lembrando que a gente tem esses dois mecanismos de escaneamento de pacote de terceiro, tá? Tanto o hash quanto o via Package Manager, ok? Alguma pergunta, pessoal? Já estamos aí no final. Obrigado, pessoal. Valeu, Ale. Obrigado pelo feedback. Acho que Obrigado, tem gente. Denis? as perguntas que tinham aí eram essas que você já respondeu. Eu já fui checando aqui se tinha Valeu. alguma outra aqui para responder, mas está tudo certo. Acho que ficou claro aí para o pessoal. Muito bom. Obrigado mais uma vez aí, Rossi, pelo apoio de sempre. Excelentes as explicações aí. E, bom, a gente segue, pessoal, com os próximos. A nossa ideia é nós executarmos pelo menos 6 webinars. Esse é o terceiro. Nós teremos mais 3 aí pela frente ainda, tá? E a gente vai avisando todos vocês aqui que já ficaram inscritos aqui nesse e nos outros, nos anteriores aqui, tá bom? Agradeço demais aí. Um abraço a todos.